O ManyChat ele funciona assim, cara. Você não consegue puxar dados sem que você tenha uma interação primeiro, entendeu? Se a pessoa nunca, por exemplo, mandou mensagem, se a pessoa nunca interagiu com você, ela nunca existiu no seu ManyChat, você não consegue puxar informações nenhuma dessa pessoa, entendeu? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Ações. Achei que só compartilha a tela. Então, eu estou aqui dentro do ManyChat, né? E qual que é a ideia? A ideia é que eu consigo fazer uma requisição externa aqui, por exemplo. Né? Então, eu vou fazer uma requisição, por exemplo, estou aqui no meu fluxo, vou fazer uma requisição externa para Fikion. Então, eu venho aqui, adiciono uma ação, né? Deixa eu tirar. Aí aqui, né, dentro da solicitação externa, eu vou colocar o meu link do webhook da Fikion. Então, eu vou vir aqui, né, pegar lá na Fikion o meu link. Então, por exemplo, é só pegar aqui. Aí aqui você vai formatar um corpo, né, o body da sua requisição. Então, aqui o ManyChat ele tá bem lento, não sei porquê, mas aqui você vai fazer o seu JSON e aqui você consegue ir adicionando os campos. Então, por exemplo, você consegue pegar... Não, aqui eu não vou adicionar todo o contato, né? Mas quando você adiciona o campo, você sabe que tem lá. Tem tipo... Aqui, ó. Primeiro nome, sobrenome, nome completo, e-mail e tal. Se eu quiser o ID do contato, por exemplo, que é esse valor aqui, eu posso mandar essa requisição. E aí, quando chegar lá na FIC1, porque eu coloquei o link do webhook aqui, eu fizer uma solicitação de teste, ou né, quando de fato chegar nesse momento aqui do ManyChat, ele vai mandar essa requisição lá para a FIC1 e você vai ter esse valor chegando no webhook, né, que vai ser o embody lá, ponto ID contato, se eu não me engano. Alguma coisa assim, o ponto ID só. E você consegue fazer o que você quiser com essa informação, entendeu? Então, primeiro a pessoa precisa interagir com você para você conseguir puxar esse dado do ID do contato para você fazer a interação com ela. Sem ela ter te mandado antes, não tem como, beleza? Senão não vai existir esse ID. Eu preciso disso. Tem 2 filtros no meu fluxo. Se a pessoa existe no ManyChat, eu só adiciono a tag. Se não, o fluxo de criar o assinante e enviar a mensagem. Tá, deixa eu pensar. Pensando como que a pessoa não vai existir no seu ManyChat lá. Porque se ela mandou mensagem, ela, pelo que eu sei de como funciona lá no ManyChat, é assim, se a pessoa mandou mensagem, ela já vai ser como contato, né? Ser considerado como contato. Hum, você já chegou a testar? O webhook não seria esse direto do ManyChat, ele está conectado com o formulário, daí eu quero validar esses dados que recebo do formulário com o ManyChat. Entendi. Tá, deixa eu pensar aqui então. Vou ver nos nossos módulos aqui da FIC1 do ManyChat que a gente consegue puxar, porque... aqui é gestão, criar assinante, atualizar assinante, buscar assinante por campo. Cara, eu acho que daria para você fazer isso. Você... Deixa eu ver aqui, buscar assinante por campo personalizado. Eu acho que pelo ID do contato você não vai conseguir, porque você não vai ter essa informação mesmo. Mas você consegue por um campo personalizado. Eu uso muito campo personalizado lá do ManyChat, então você consegue criar lá alguma coisa, alguma automaçãozinha só para colocar esse campo personalizado da pessoa, e aí você usa esse campo para buscar.
Então, e aí fica mais tranquilo. Deixa eu te mostrar aqui. Eu estou usando aqui o módulo buscar assinante por campo personalizado. Quando você busca esse assinante pelo campo personalizado, provavelmente ele já vai trazer essas informações, o ID do contato e tal, para você mandar mensagem. Então eu usaria o campo personalizado. E se você tentar puxar aqui e ele não aparecer, não retornar o ID para você do contato, você só. É bem simples. Esse próprio campo personalizado que você definiu lá no ManyChat, você coloca ele para ser atribuído o ID do contato. Então esse campo personalizado vai receber o próprio ID do contato. E aí não tem como ele não retornar aqui. Você usa ele como identificador do contato para você mandar mensagem, tá? Então essa é uma forma possível. Deixa eu pensar aqui. É isso mesmo, vai funcionar. Porque aí a pessoa vai chegar aqui do formulário, né, pelo que eu entendi que você falou. Aí lá, como eu falei para você, lá no ManyChat você vai ter alguma coisa que atribui um campo personalizado lá, um campo do usuário, quando a pessoa já se tornou assinante, cliente, não sei, alguma coisa sua aí, e você busca por esse campo personalizado. E aí não tem erro. Entendeu mais ou menos a ideia? Tem uma forma de fazer uma integração só com esse webhook do ManyChat e conectar ela com outra integração. O webhook do ManyChat, você diz o gatilho para iniciar a automação lá, que é receber uma mensagem, coisas do tipo. Pelo que eu entendi, você está querendo fazer com que chegue direto no ManyChat quando a pessoa preencher o formulário lá, ou estou errado? Sim, mas eu não vejo muita utilidade só nisso. Fazer uma integração só com esse webhook do ManyChat e conectar ela. Sim, entendi. Tem como você fazer, mas sinceramente não vejo muita utilidade. Assim, se você consegue fazer na mesma, se mandar para outra, você consegue, sabe? Pegar o ID do ManyChat como resultado da outra integração. Não sei se entendi, cara. Sim, aí quando você pega o ID do ManyChat, você até consegue mandar para outra integração, tranquilo, isso não tem problema nenhum. Mas isso, o que isso faria, não sei se faz muito sentido. Né? Se você já tem o ID, você pode continuar na mesma, né? Mas pode, se você quiser mandar para outra integração, pode. Só esperar, eu acho que o Joto vai escrever mais alguma coisa.
Mas enquanto isso, Léo Freitas. Fala, irmão, tudo bem? Boa tarde. Beleza, Só uma Léo. pergunta rápida aqui, só uma ideia, assim. Uhum. A grande maioria da galera que eu vejo aí, cara, eles já tem uma vasta experiência em algumas plataformas e já faz isso, né, de alguma forma. Assim, eu tô tentando aprender o arroz com feijão ainda, tô do zero mesmo. Seria viável ou daria para vocês, assim, em algum momento, pelo menos uma vez na semana, assim, pegar nichos específicos, por exemplo, assim, vamos automatizar uma loja de ração, sei lá, e fazer do zero a um fluxo completo, porque eu vejo muita gente utilizando mais para a parte digital, né? Automatizar impulsionamento, automatizar rede social e tudo mais. Mas assim, eu estou mais interessado nessa parte mais prática, sabe? De automatizar, por exemplo, clínica, esse tipo de coisa. Só que assim, para mim, vocês estão falando um assunto que já está avançadão, enquanto eu estou tentando engatilhar ainda, sabe? Aí eu queria saber se é viável. Se der para fazer, seria muito, muito proveitoso. É sim, cara. Você disse que é muito avançado, por exemplo, essas lives que a gente faz de segunda, quarta e sexta, é isso? Na verdade, assim, eu tô me esforçando para estar em todas as lives. Aliás, enquanto a live tá rolando, eu tô aqui no trabalho. Aí, pô, às Entendi. vezes não dá para poder pegar a explicação toda, porque chega alguém aqui na recepção para poder pedir alguma informação, alguma coisa assim, entendeu? A parte que vocês estão explicando, eu tô pegando bem, entendeu? Só que, assim, às vezes não se aplica dentro do que eu estou tentando fazer ainda, que eu estou tentando ainda aprender um fluxo simples, entendeu? Uhum. De resposta, de criar um sheets para poder fazer uma planilha, entendeu? E agregar isso dentro de uma resposta que o próprio chat já fez, entendeu? Então, se Entendi. fizesse um fluxo do zero, acho que, pelo menos para quem está chegando, ia clarear muito a mente, entendeu? Só essa observação. Show. Assim, a gente está tentando fazer isso em algumas das lives, então, por exemplo, na semana passada, se eu não me engano, na sexta, eu fiz um do zero que era para disparo, né, de mensagens e tal. Eu tentei ali passar como é que faz e tal, as ideias. Eu sei que para quem está muito no começo, mesmo assim, ainda talvez não seja fácil de acompanhar, né? Mas a gente tenta meio que seguir como que eu posso dizer assim, um avanço lógico assim, né, na plataforma. Uhum. Então, por exemplo, a gente começou com assuntos muito básicos. A primeira aula, por exemplo, do Matheus lá foi sobre variáveis, né, e tal. A gente vem assim escalando assim. Aí a próxima que a gente faz, a gente já parte do pressuposto que já foi explicada aquela primeira e tal, e assim vai. Uhum. O que pode acontecer é que às vezes a pessoa ou perdeu a aula ali, ou mesmo com a aula não entendeu, e aí segue para um assunto mais avançado e acaba não entendendo muita coisa, né? E aí o que a gente está pensando em fazer? Nesse começo, a nossa ideia é apresentar fluxos mais simples ali, apresentar como a gente fez ali os componentes, requester e assuntos bem mais básicos mesmo, para depois a gente vai fazer isso que você falou ali, Léo. Tipo, não sei se fazer um fluxo do zero para a clínica, por exemplo, né, que é o exemplo que você deu ali. Não sei se isso, porque aí a gente ia ter que demorar muito mais do que 2 horas aqui na live, né? Mas, porque parece simples, mas não é tanto, né? Porque, por exemplo, assim, clínica envolve, sei lá, agendamento, vários médicos e tudo mais, né? Então é muita coisa para ver ali. Daí fazer do zero aqui na live, eu acho que não seria, mas fluxos menores dá para fazer. Ou ir construindo aos poucos, talvez, é uma coisa que dá para a gente pensar, tipo, talvez um fluxo maior, né, de uma demanda como essa que você falou, de exemplo, né, e fazer aos poucos nas aulas, assim, né, não vai dar para fazer tudo em uma, mas aos poucos a gente vai avançando, talvez seja uma ideia mesmo. Pô, isso seria muito bacana, cara. Podia ser, sei lá, separar um dia na semana, um dia específico, entendeu? Tipo assim, toda sexta-feira é dia de construção de um fluxo inteiro. Então a galera já ia esperar por aquele dia, porque, Uhum. entendeu? Ia ser tipo uma continuidade. Assim, para mim, pelo menos, ajudaria bastante, porque é o que eu tô falando, às vezes eu me sinto perdido, entendeu? É igual você falou, o lance do disparo em massa. Eu estava na live também, aprendi bastante, mas ainda não se aplica no que eu estou tentando fazer, entendeu? E Sim, sim. aprender, que ainda é o basicão. Por exemplo, que nem você falou aí,
no exemplo da clínica, você já viu um fluxo gigantesco. Eu já imaginei algo tipo, pô, recebeu ali no webhook, programou o chatbot e enviou a mensagem com os API, sei lá. Mas é a minha visão de leigo, entendeu? A sua visão já é muito mais abrangente do que a minha. Isso aí já me ajuda a expandir meus horizontes, entendeu? Entendi. E aí dá uma noção, né, da complexidade também do projeto, né? Show de bola. Pô, obrigado aí, obrigado pela atenção. Imagina, Léo, e eu que agradeço também as sugestões aí, qualquer sugestão que tiver, sempre bem-vinda, e agradeço a participação por hora. Respondendo o Joelto ali, no caso, eu buscaria o ID nessa integração com o webhook. No caso, eu buscaria o ID nessa integração com o webhook mais ManyChat. Aí na outra integração eu pego o ID que gerou nessa integração do... Sim, é possível. Só como eu falei para você, não tem necessidade de separar em duas, porque você já... É a mesma coisa. Porque eu vou tentar explicar o que eu quero dizer aqui. Tô com esse fluxo aqui então, né? É que eu tô num fluxo de mensagens, não tem muito a ver. Só aceitar aqui. Mas... Como que eu posso fazer aqui? Eu vou criar um mesmo, vai. Exemplo. Então você teria um que é o webhook e outro que seria o ManyChat, por exemplo. E aí você usaria aquele que eu falei, por exemplo, né, que é o obter, não é, cadê o obter informações por referência, por campo personalizado aqui. Ou pode ser por nome, também tem várias formas de fazer. Pode ser por nome, ó, buscar assinante por nome. Mas vamos supor aqui por campo personalizado. Aí beleza, aí você colocou aqui o ID do campo, o valor do campo e tal, e buscou, ele deu sucesso e você quer retornar isso para uma outra integração. Beleza, você pode. E como que você faria? Você pegaria, colocaria um requester aqui, tá? Esse componente, e aí você colocaria o ID de uma outra integração, o link do webhook da outra integração, daria um post aqui e enviaria tipo o ID que você retornou ali do seu mini chat, então, sei lá, alguma coisa assim, sei lá, resposta, qualquer coisa. E aí você mandaria isso aqui. Então teria o link do webhook aqui. Tá, alguma coisa assim. Funcionaria, só que você está separando algo que não tem por que ser separado, né? Você só... É a mesmíssima coisa do que eu tirar isso daqui e seguir para frente aqui, é a mesma coisa. Mas pode também. Não sei se deu para entender, ou se eu entendi mal o que você está perguntando. Assim eu fiquei na cabeça os dois webhooks. Não, acho que não teria necessidade. Mas se você quiser separar, existe essa maneira, como você vê ali, ó. Usa um requester com o link do webhook da outra integração e vai chegar lá na outra integração o ID do componente do contato lá, né, do seu assinante e tudo mais, e aí você usa esse ID para mandar as mensagens e fazer o que você quiser. Beleza? Se fizer na mesma, eu formato o número antes do módulo do ManyChat. Porque formatar o número, não sei se eu entendi. Se você fazer na mesma, o que, que isso implicaria, né? Você ter que formatar o número, por exemplo. E na verdade você não usaria nem o número aqui, né?
porque você buscaria por esse campo personalizado mesmo. E aí ele retornaria para você o ID. Eu acho que você está falando, tá? Você está falando formatar o número para mandar mensagem, é isso? Não, não precisa de formatação, né? Porque na verdade você não usa, você usa o ID do contato. E o ID do contato que na verdade é como se fosse o número da pessoa. E é isso que você passa na hora de mandar uma mensagem, não o número. Você manda o ID do contato. Como a ideia é mandar mensagem, né? Outra forma de buscar outras, né? Seria aqui, ó. Isso aqui eu tô falando de assinante, tá? No seu caso você vai usar ali a gestão de assinantes do MiniChat ou não? É que lá no MiniChat tem, dá para você criar um assinante, dá para você, os contatos lá, eles podem ser como se fosse assinantes e tudo mais. Mas enfim, eu acho que não é o seu caso pelo que você está falando. Vamos só tratar eles como contatos normais mesmo. Deixa eu pensar como que a gente pode fazer. Hum, não é isso. Listar tags não tem nada a ver. Campos personalizados, até consigo obter os campos, mas não é o que a gente quer também. Deixa eu olhar aqui na documentação no MiniChat. Vou até compartilhar aqui que eu estou mexendo aqui. Mas esse aqui também é de um assinante. Você só consegue buscar dessa forma. Você consegue encontrar um assinante pelo nome. Esse aqui seria até mais fácil, ó, pelo campo do sistema mesmo, com aqueles padrões do MiniChat, né? Mas se você olhar aqui, ó, não tem como eu buscar uma informação de um contato normal aqui. Ele realmente não deixa você. Acho que você teria que lidar com essa questão dos assinantes mesmo, Joel. 60 mil contatos. Eles chegarem pelo formulário, eu quero conferir já isso no MiniChat. Sim, eu entendi. É isso mesmo que eu estou tentando te ajudar ali para
como que você faz, né? Porque você vai chegar as informações desse formulário, né? E vai chegar, sei lá, telefone da pessoa, nome, enfim, alguns dados ali nesse formulário. E é isso mesmo, estou tentando ver uma forma que você consegue procurar no seu mini chat se esse contato já existe lá. Né? E é isso que eu estou tentando ver, mas não tem uma. Eu estou vendo na própria documentação aqui oficial do ManyChat que não tem uma forma de você buscar um contato normal aqui. Por isso que eu acho que você vai ter que usar essa parte dos subscribers aqui, Joelto. Que aí você consegue puxar. Você consegue puxar qualquer informação, né? Você consegue buscar pelo nome, buscar por um custom field ou até por um system field, né? Que é o sistema padrão, né? Como eu falei. E aqui você consegue puxar tudo, né? É a única forma que eu vejo. Que é essa parte da gestão dos assinantes que tem que dar uma olhada lá como é que você configura isso lá. Tá? Porque só buscar o contato mesmo, a própria documentação não disponibiliza uma forma de fazer isso, pelo que eu estou olhando aqui. Tipo assim, verificar se já existe no minichat. Não encontrei, sinceramente. Uma coisa aqui. Confirmei aqui para você, Jota. Então, você não consegue fazer uma busca genérica dessa forma. Isso não tem como. Tipo, em qualquer campo, assim, buscar todas as pessoas por qualquer campo de forma arbitrária, assim. Mas na API, você consegue consultar, tipo, esses subscribers, né, que a gente tá falando aí, que é, tipo, os perfis dos usuários, a partir de alguns identificadores. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando, que até a própria documentação está mostrando para nós, nome. Então, aqui eu não sei se é o nome completo, se é só, não sei, sinceramente, mas deve ser o nome completo. Tá aqui, ó, full name. Então, pelo nome completo, você consegue buscar por um campo do sistema, né, que é o e-mail, por exemplo, fone e tudo mais, e por um custom field, tá? Esse aqui, o user não vai ter como você usar, porque não tem como isso chegar para você lá no seu formulário, né? Então, realmente teria que ser ou pelo nome aqui, pelo nome completo, ou por um custom field, ou até por um system field. Beleza? Pelo telefone seria melhor. Aí você usaria isso aqui, ó. Buscar assinante por. O que você tinha falado? Por telefone. Eu acho que por nome seria até mais fácil, mas dá para ser aqui, ó. Buscar assinante por e-mail e telefone, ó. E aí você coloca o telefone aqui, nesse formato, e ele vai buscar lá para você, a partir do formulário. Não sei se você já tentou fazer isso. É assim, ó. Você vai ter o seu webhook, que vai chegar as informações do formulário. Não sei se está falando do formulário do Google, não sei. Mas vai chegar aqui.
Aí você vai ter esse módulo, e aqui nesse módulo você vai ter sua conexão do ManyChat, lógico, e aqui no telefone vai chegar essa informação do webhook. Então você vai colocar a variável de telefone que vai vir no seu webhook ali, que é, sei lá, embora ponto de telefone. Isso tem que ter lá no seu formulário, né? Senão você não consegue puxar. A pessoa tem que passar esse valor para você. Beleza? E aí só colocar aqui, ele deve puxar para você essa pessoa. Muito provavelmente não. Muito provavelmente tem que ser no formato lá. Mas aí você. Por isso que seria melhor pelo nome, cara. Seria muito melhor pelo nome que você não precisa ficar se preocupando com isso. Mas se você quer fazer muito pelo telefone da pessoa, deixa eu olhar na documentação do ManyChat aqui. No exemplo que ele dá, coloca um mais ali, o DDD do país, né? Então tem que ter o mais 55, acredito. Uma forma de você verificar isso é fazendo um teste. Putz, como é que eu vou explicar isso? Mas é lá naquele exemplo que eu dei lá no começo, sabe? Quando você faz pelo ManyChat uma requisição para Fic1, faz uma requisição de teste qualquer, passando o número da pessoa, sabe? Que fica lá. E lá você vai ver como que o ManyChat entende os números, se é com mais 55, se é 100, se é com espaço, se não é. Beleza? E aí você só repete essa mesma formatação que ele mostra para você. Tá, então me ajudou bastante já, obrigado. Não sei se consegui ajudar muita coisa aí no seu caso, mas espero que alguma luz eu tenha dado. Mas valeu, Joelto. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. E quem tiver dúvida aí, então, pessoal, só lembrando, né, as terças e quintas a gente faz uma live somente para tirar dúvida, então fica aberto aí para vocês. Quem quiser perguntar, sugerir alguma coisa, enfim. O Abai. E aí, Pedro, boa tarde. Boa tarde, irmão, beleza? Tudo certo, cara? Tudo Pedro, jóia? semana passada ali eu consegui montar o chatbot V2, tá? E aí Uhum, botei com a Eleven Labs para ele responder com áudio, certo? certo. Aí eu consegui também montar aquele só respondesse áudio. Se a pessoa mandasse áudio, ele respondia em áudio. Se a pessoa respondesse texto, ele respondia em texto, tá? Ok. Eu montei, para mim estava funcionando. Aí hoje eu fui apresentar para um possível cliente e eu notei que ele não pega o mesmo contexto quando a gente manda áudio. Se eu mandar o áudio, mandar um oi, tudo bem? E mandar um texto de novo, ele vai, tipo, zerar, ele não vai ficar com contexto. Isso é porque eu não soube separar, eu acho, eles aqui, no meu fluxo. Cara, Ficou, posso ver tipo, como dois que você está chatbots fazendo? V2, entendeu? Ficou um na parte de cima, um chatbot na parte de cima e outro chatbot na parte de baixo. E ele não pega o mesmo contexto. E essa questão do contexto não deveria influenciar em nada, cara. A minha pergunta é... Será que, você diz assim, será que ele não está adicionando no contexto dele as mensagens de áudio que a pessoa manda para você? É isso? Isso, no caso assim, ó, quando eu mandei o áudio, falei, tudo bom, eu quero conhecer, tá? Uhum. Aí tá, agora mandei por áudio isso, tá? Ele respondeu, tudo bem, vou apresentar você a empresa, não sei o que, não sei o que. Aí eu mandei por texto. Você pode me dizer algumas soluções para pet shop? E ele mandou, olá, tudo bom? Como Mandou se... uma coisa, novamente Sim, começou uma conversa, entendeu? Eu posso te mostrar meu fluxo aqui para tentar entender o claro, que eu tenho que fazer agora? com certeza. A gente já dá uma olhada nisso, porque não é para acontecer, não. Inclusive, enquanto você está compartilhando isso, só um minutinho que eu vou Tá. te perguntar um negócio aqui, só um minuto.
Voltei. Vamos lá. Não, eu tava olhando aqui só para ver, eu não fiz, eu pensei que eu tinha feito uma cópia, eu não fiz a cópia da minha da automação que estava funcionando, tá? Daí eu resolvi fazer uma nova agora para tentar ajustar e acabei mexendo em tudo, tá? Sem problema. Então, assim, ó, qual é que era a minha ideia aqui? Onde eu acho que está o erro, tá? No caso, aqui ele tem que fazer o download do arquivo, certo? Seria o áudio ou a imagem. Sim. Eu acho que essa parte aqui eu teria que botar aí que eu não sei onde botar, porque a mensagem viria do webhook lá, viria e cairia no chat o V2 aqui, certo? Certo. Aí eu pegaria, teria que fazer um filtro aqui para o texto, para ele responder texto, responde texto, e aí na imagem e no áudio seria outro caminho. Na verdade, a ideia do chatbots V2 é fazer tudo no mesmo, tá certo? Sim. E aí, o que está acontecendo? Aí aqui, ó, seria por cima aqui, ó, se contém o texto, sim, o tag correto. texto, ó, ele vai lá para cima, acaba respondendo aqui, né? Aqui é só uma presença e vai embora. Certo. E depois aqui sim, ó, se tiver áudio, aqui nós teria que ter igual, né? Ou pode ser existe. Deixa eu pensar, porque existir ele sempre vai existir, né? Sim, tem que botar alguma coisa, né? Eu acho que ele não aparece true, né? Sabe como que eu recomendo, Abai? Eu acho que seria interessante você fazer usando aquele modelo que eu mandei, sabe? E aí, inclusive, não vai ficar aparecendo erro para você, eu acho muito melhor. Tá. Se você já viu aquele que eu mandei no grupo? Eu vi lá, eu vou pegar lá, eu pego lá então. Se você quiser tentar, cara, eu já mostro para você. Eu vou fazer isso agora, inclusive. Tá, beleza, vou descompartilhar aqui. Mas entendeu? Daí ia pro caminho de cima para mandar texto e por áudio o caminho de baixo. Dessa forma que você fez, tá. Se estiver funcionando a parte do baixar arquivo ali, chegar no chatbot, tá tudo certo, não tem nada mais que precisa fazer, a questão do contexto ele vai fazer sozinho. Se dessa forma que você fez, você manda áudio, ele responde de um jeito e quando você manda texto depois, ele manda em outra. No caso agora, isso. No caso agora, ele não tá respondendo os textos. Ele só tá respondendo o áudio. Ele trava no filtro ali, ou no baixar o arquivo, sabe? Ele não continua o fluxo ali depois pro texto. Pro áudio ele tá respondendo. Entendi. Então eu vou mostrar aqui como seria mais ou menos assim, ó. Tá. Beleza. E já explico por que tá dando erro ali e tal. Então eu vou tirar esses componentes aqui, vou importar um novo. Esse aqui é um fluxo com chatbots V2 usando o WhatsApp que eu fiz lá, que eu mandei no grupo e tal. É lógico que no seu caso você vai ter bastante coisa aqui, vai ter um roteador e tal. Mas a parte onde tem chatbots vai ser mais ou menos isso daqui. O que a gente faz aqui, né? Para a gente usar o WhatsApp junto com o chatbots V2, é interessante a gente fazer isso aqui que eu fiz. Que é colocar a primeira conexão aqui e tal, né? Mas isso aqui, ó, um if se mensagem se o tipo da mensagem for igual a texto, eu passo o ID de uma mensagem que é uma imagem sua, tá? Então, o que é interessante? Você pegar esse ID primeiro. Você vem aqui no seu webhook, clica em testar, manda uma imagem. Pode ser qualquer imagem. Vai chegar aqui no webhook para você o ID dessa imagem, dessa mensagem que é uma imagem, né? Deu para entender. Aí você copia, não a variável, mas sim o valor dela em si, que é o ID dessa mensagem, vai vir aqui, trocar e colocar sua. Para quê? Para que serve isso daqui? Para não ficar apontando erro, não é obrigatório fazer isso, né? É uma gambiarrinha meio gambiarrenta aí só para não ficar dando erro esse componente baixar arquivo, então para não ficar no histórico de execuções aparecendo um monte de erro ali, daí dá a impressão que teu fluxo está funcionando errado e tal, e às vezes você quer ver um erro que de fato é erro, você não sabe quando aconteceu, porque quase tudo aqui é erro, né? Toda mensagem de texto que você chega para você vai aparecer como erro no histórico de execuções. Então eu recomendo você fazer isso. Por mais que não é isso que vai fazer funcionar ou não funcionar, tá? Mas tá, você fazendo isso aqui, dessa forma que eu falei, né, colando o ID dessa mensagem aqui, tá?
E fazendo esse if, o que ele faz? Se for texto, eu vou baixar essa imagem todas as vezes. Você fala, nossa, mas não vai sobrecarregar, né? Ficar baixando toda vez que receber texto, não vai sobrecarregar o WhatsApp, alguma coisa assim, sei lá, gastar alguma coisa? Não, porque se você baixou uma vez, ele não, na próxima vez que chegar aqui, ele não vai baixar novamente. Ele vai usar o mesmo link, então ele só vai repetir o mesmo link que ele gera lá no WhatsApp e não vai baixar nada de novo. Então, não vai sobrecarregar nada. E aqui, se for texto, então usa essa mensagem de texto, essa mensagem do... Como que eu posso dizer? Tipo, essa ID dessa mensagem da imagem aí, padrão, né? Tipo, nosso... Como que eu vou dizer isso? Nosso teste aqui, né? E aí, quando for ou texto, ou áudio ou imagem de fato, aí ele vai pegar o ID dessa imagem ou áudio de fato, né, a variável aqui, e vai baixar o arquivo. De forma que, não importa o que você receber aqui, texto, áudio, imagem, documento, qualquer coisa que você receber, ele vai dar sucesso se baixar o arquivo. Aí ele vai chegar no chatbots aqui, e aí você tem que fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é if, aí, message type for imagem. Então, se o tipo da mensagem for uma imagem, você passa nosso file URL aqui. Se não for, deixa vazio esse campo. Por isso que tem um campo vazio. Inclusive, aqui não pode ter nenhum espaço, tá? Senão ele vai interpretar como se fosse espaço. Ó. Isso aqui não ia funcionar. Tem que vir aqui. Beleza? E essa é uma forma. Faz para áudio a mesmíssima coisa, só trocando aqui em vez de image message, áudio message. O documento a mesma coisa. Fazendo isso, não vai ficar dando erro. Quando você receber texto, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Sem muitos problemas. E aqui você segue como você precisar. Então aqui você vai usar um roteador, tal, e vai seguir normalmente. Então é só fazer esse esqueminha aqui, que eu acho que é muito melhor quando você usa o WhatsApp. Tá. O ID ali que tu me mostra ali, do texto, naquela primeira WhatsApp ali, é para pegar um de cada. Não, só o de texto, no caso, como tu falou ali agora. Essa parte aqui, você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Sim, entendi. É só esse ID aí que eu tenho que pegar do texto, no caso, que ele vai receber. Só isso? Ou eu tenho que botar um para cada um? Não tem como, né? Não. Você entendeu o que é esse ID da mensagem, né? Sim, é o que vem ali no webhook, né? Sim. Que é o ID da mensagem em si, né? Não é se é texto, se é nada. Ela vai vir ser uma ID ali mesmo. E você entendeu como que eu pego isso daqui? Quando eu mando uma imagem. Então você faz isso primeiro. Tá. Para que todas as vezes que chegar aqui, né, só reforçando, se for texto, isso, exato. Se for texto, ele não vai tentar baixar o ID do texto, porque se ele tentar baixar o ID do texto, vai ficar apontando erro para você. Se você desativar essa opção aqui, ó, erro interrompe fluxo, vai funcionar. Como eu falei, vai funcionar normal, beleza, vai funcionar. Só que o seu histórico de execuções, quando você for precisar olhar ele aqui, vai ficar um monte de erro, sendo que não é erro de fato. Então, para tirar isso, você faz esse macetezinho aqui. Tá. Entendeu? Entendi. Vou tentar fazer aqui. Beleza, cara. Daí qualquer coisa me chama. Tá, valeu, Pedro. Obrigado, cara. Nada. Fala, Jota. Primeiro, só agradecer ali também o Guilherme, né, que respondeu para mim. Então, para o ZAPI seria a mesma forma, se o Vete perguntou, né? Ou só para o ZAPI. Esse esqueminha que a gente fez ali realmente é só para o WhatsApp. O ZAPI não, é só passar direto ali o URL do texto, da imagem, do áudio, e o URL do texto não existe, né? Do áudio e da imagem, que vai funcionar. Valeu aí, Guilherme. E respondendo ali, né? No caso, a ZAPI é melhor que o WhatsApp? Olha, depende. Não tem uma resposta certa para isso. Tem muita gente que usa o WhatsApp tudo certo, tem gente que usa ZAPI. Não, exatamente, não é necessariamente melhor. Então,
é mais fácil de utilizar a ZAPI, mas não que o WhatsApp seja difícil, longe de ser difícil, até porque difícil mesmo é uma evolution da vida, onde você tem que hospedar, tem que ter servidor. O WhatsApp ele cria o servidor para você lá, né? Então não tem muita dificuldade. A ZAPI é um pouquinho mais fácil, só isso. Inclusive, é uma coisa até que é interessante falar aqui. Primeiro, né, antes de falar o que eu ia falar. E a ZPI ela é um pouco mais consolidada, então já está mais tempo e tal. Questão de estabilidade talvez seja mais estável, apesar de ser discutível, não sei dizer, porque conheço muitos usuários do WhatsApp que está tudo tranquilo lá, né? Conheço usuários de ZPI que também está tudo tranquilo, conheço usuários do WhatsApp que já tiveram problema de instabilidade, já conheci usuários de API que têm problemas de instabilidade. Então parece que é tudo meio que a mesma coisa ali nessas questões. E o que eu ia falar é que o WhatsApp tem até uma vantagem, a única vantagem assim, que eu vejo de questão de facilidade é a questão de enviar áudio. A ZAPI, quando você quer enviar um áudio, tipo, criado por um Eleven Labs da vida, o Eleven Labs ele retorna um arquivo. E quando você quer enviar esse áudio por ZAPI, ele pede uma URL pública, coisa que é muito complicado fazer, né? Vai ter que fazer uma volta gigantesca para você conseguir enviar áudio, tipo, automático, né? Lógico, esses áudios que a gente cria nessas plataformas e tal, de geradores de voz e tudo mais. É mais difícil usando ZPI. A única coisa que eu acho que a ZPI é mais difícil é para isso, quando você quer enviar áudio gerado. Porque o WhatsApp você consegue só passar o arquivo ali que vai dar certo. Já te respondo lá, Joel, só responder aqui. Outra coisa, qual a diferença do chatbot V2 para outros chats que tem lá? Como sei a diferença entre eles? Eu acredito que, não sei se você talvez esteja confundindo o chatbot com tipo ChatGPT ou outras IAs, tipo DeepSeek, Anthropic, Gemini e tudo mais. Se for diferença entre chatbots, a gente tem dois só, né, que é o chatbot V1 e V2. Eles usam a mesma API, a essência é muito parecida, praticamente a mesma, né? Mas o V2 ele é mais otimizado, foi uma versão mais recente aqui da Fiction, né? E esse eu recomendo fortemente usar o V2 no lugar do V1, não que o V1 não seja possível, né? Mas o V2 você consegue colocar por exemplo, o áudio, imagem e texto tudo no mesmo componente, né? No chatbots V1, por exemplo, você tem que separar em fluxos diferentes ali de execução e tal. Né, e o link do webhook também você tem que colocar no V1, no do V2 não precisa, porque a resposta vem na mesma linha. Enfim, eu sei que eu estou falando muita coisa meio complexa aí, mas resumindo, né, resumo da história, o V2 é melhor. E se você está falando em relação a outras IAs, tipo assim, qual a diferença entre o V2 e o chat GPT que tem lá, o Anthropic e Gemini, na verdade, o único que é um chatbot usado para atendimento mesmo, que é onde você manda mensagem, ele responde como se fosse para atendimento, é o chatbots. As outras são IAs normais, como você usa. Não era isso mesmo, só não consegui fazer a pergunta. Ah, tá, entendi. Eu estava explicando outra coisa que então não precisava, né? Mas vamos lá. O Joelto falou ali, consigo adicionar o módulo de buscar. Consegui, né? Adicionar o módulo de buscar o minichat pelo telefone, mas não entendi o resultado ali do teste. Como posso usar no filtro depois? Eu não sei qual foi o resultado ali, cara. Você consegue me mandar de alguma forma ou compartilhar a tela, sei lá. Aquela questão que eu estava explicando ali, Silvete, né, só para você entender por que eu estava explicando os outros, porque é uma dúvida muito comum do pessoal, até para quem está começando, né, tipo, achar que o chatbots V2 é a mesma, qual que é a diferença entre o V2 ali, né, e o nosso componente ChatGPT.
E aí, às vezes existe essa confusão, né, entre enviar um prompt e fazer usar a API dos assistentes lá do GPT. Então é uma dúvida muito comum, por isso que eu ia explicar isso, mas se não é o caso, tranquilo. A diferença é assim, o chatbots, o componente chatbots, ele usa a API do GPT dos assistentes. Então ele é um assistente, ou seja, quero saber se sou muito iniciante. Sim, então, só para você entender, acho que é importante isso aí. O assistente, deixa eu até, vou montar aqui um exemplo bem bacana. Não sei se vai ficar muito bom, mas vamos lá. Então aqui, ó, o chatbot, eu tenho aqui o V2, né, por exemplo, então o V2 e outros modelos tipo GPT normal, então GPT. E como que funciona aqui, ó? O V2, ele, ou melhor, vamos começar explicando pelo GPT que é mais fácil. O GPT é como se fosse você usar o prompt que você usa no dia a dia, tipo, monte uma mensagem para mim aqui de tal coisa. Então você coloca lá um texto, né? Você pede alguma coisa e ele faz a resposta ali embaixo. A partir disso aqui que você mandou, então ele vai gerar uma resposta para você. A próxima que você mandar, ele vai pegar, ler isso aqui que você mandou e vai gerar a resposta ali embaixo. Como você usa o GPT no dia a dia, né? Então, como as pessoas usam aí, normal. Esse é o GPT. O V2, ele não usa a mesma API que o GPT. Ele usa a API dos assistentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não é só, tipo, mandou aqui, respondeu. Ele vai usar, vai fazer como se fosse um atendimento, de fato, uma configuração, toda uma configuração para servir como um atendente, para usar em conversas de fato. Por que você não consegue usar um GPT para conversas de fato, por exemplo? Porque o GPT, ele só, como eu falei para você, ele só responde essa mensagem que você mandou aqui. Se eu mandar um oi, ele vai me responder oi. Mas se eu mandar a próxima mensagem, ele só vai responder essa próxima mensagem. Então ele não tem contexto. O GPT não tem contexto, tá? Ele não sabe o que você mandou antes, ele não faz acúmulo. O que é acúmulo? Tipo, na vida real, em atendimento, as pessoas mandam várias mensagens. Então, tipo, a pessoa manda uma mensagem aqui, manda uma mensagem aqui, manda uma mensagem aqui. Tudo uma atrás da outra. Oi, enter, tudo bem, enter, como você está? E o GPT, ele responderia cada mensagem dessa aqui como se fosse uma coisa só. Então, ele responderia esse oi, mandaria lá um olá, tudo bem e tal. Aqui, mesma coisa, ele responderia o tudo bem, responderia o como você está e assim por diante. Então, ele responderia cada um, não é um atendimento de fato, né? É um prompt. Isso aqui não ia fazer sentido nenhum na hora da pessoa conversar, ia ficar um negócio extremamente robótico e sem muito sentido, né? A diferença do V2, até trazer ele para cá aqui, é que quando a pessoa manda uma mensagem, vamos supor aqui, mandou uma mensagem. Essa mensagem, ele vai esperar algum tempo, né? Então, vai esperar aqui alguns segundos, então vamos supor lá. Se você que define isso, tá? O que esses segundos aqui? Vamos supor, se você mesmo definiu no componente lá 10 segundos. Ele vai esperar 10 segundos e a pessoa pode mandar mais. Então ela manda mais uma, vamos supor, e manda uma terceira mensagem. Ele não vai responder cada uma como se fosse uma coisa só. Aliás, ele não vai responder cada mensagem de forma isolada, ele vai responder tudo como se fosse uma coisa só. Então ele vai pegar esse contexto aqui e vai dar uma resposta para isso. Tá? Então, que é assim como é um atendimento de fato na vida real ali, né? Como é um atendente virtual. Deve ser, pelo menos. E gerou a resposta aqui. Aí ele vai armazenar esse contexto. Então, a próxima vez que a pessoa mandar uma mensagem, então mandou uma mensagem aqui de novo, ele não vai somente responder, olhar essa mensagem que ela mandou. Ele vai olhar todo o contexto. Então ele vai olhar o que foi respondido, o que foi perguntado antes, o que foi conversado antes, entendeu? E aí a resposta que ele vai gerar faz muito mais sentido.
Porque imagine se toda resposta que você recebesse no WhatsApp, você não tem o que foi conversado antes. Você só responde de forma seca aquilo. Aqui vai fazer muito mais sentido. Então as respostas vão fazer mais sentido, a conversa vai fluir de fato, né? Então ele é para atendimento. Então, ele vai fazer o armazenamento da thread, como eu falei. Na thread que eu quero dizer é essa janela de conversa, né? E vai armazenar e tal. Eu poderia dar mais detalhes técnicos aqui, mas acho que o que você precisava entender realmente é isso aqui que é mais importante. Então, essa é a diferença de você usar um GPT e um V2. Quando usar um, quando usar outro. Se eu preciso fazer alguma ação em que eu vou dar um prompt ali, como se eu usasse o GPT normal ali pelo navegador, e preciso que ele gere uma resposta para mim, uso o GPT. Quero usar alguma coisa para atendimento, para funcionar como se fosse um atendente virtual no meu WhatsApp, por exemplo. Uso o V2, sem dúvida nenhuma. Ou o V1, mas recomendo o V2 para fazer isso. Entendeu mais ou menos a ideia da diferença dos dois? Show. Isso mesmo. Configurar um assistente é isso mesmo. Para dar as instruções lá para ele ter o que ele deve responder, né? Você não precisa falar, tipo, pergunta e resposta. Você pode usar essa forma, né? Tipo, a pergunta e resposta, mas se você der as instruções para ele lá, ele vai se virar bem tranquilo. Mas é isso mesmo, configurar um assistente lá. Não consegui fazer meu primeiro fluxo, né? Estou tentando. Tranquilo, Silvete. No começo é assim mesmo, até pegar o jeito ali. É, que, que, qual que é a parte assim, que você tem mais dificuldade nas questões externas da Ficon, tipo assim, criar o meu assistente lá no GPT e tal, pegar a API key, fazer uma conexão com o ZPI, por exemplo, ou é dentro da Ficon, não sei criar o fluxo, ou é meio que os dois? No começo é assim mesmo, é a sensação que dá mesmo. Mas quando pega o jeito, você faz praticamente qualquer coisa. O certo é fazer coisa básica no começo, né, para quem está começando. Não começar com fluxo complicado, faz coisa básica ali e depois vai avançando. Esse é o ideal. Se você quiser, eu posso te mandar alguns conteúdos. Eu não sei se a gente tem alguma coisa no Loom, do chatbots e tudo mais. Como conectar no ZPI, WhatsApp. Tem alguma coisa? Tá. Vai ter um conteúdo legal aqui do Guilherme para quem está começando sobre como criar ali um chatbot V2, fazer as conexões e tudo mais. E ele vai ser disponível lá disponibilizado lá no YouTube, né? E aí acho que vai ajudar bastante o pessoal que está começando. Mas por hora, deixa eu ver se eu tenho algum conteúdo para mostrar aqui que já seja bem passo a passo. Eu tenho no Loom, sabe? Loom é tipo uma extensão, uma ferramenta do Google aqui, onde eu consigo gravar os vídeos, né? Eles ficam armazenados aqui para mim. Eu mesmo não tenho, mas eu acho que eu vou perguntar aqui, Silvete, para o pessoal ali se eles têm alguma coisa para a gente mostrar ou até montar. E aí dá para mandar no grupo lá. Pode ser?
Preferir suportabilidade é um fluxo para o WhatsApp que quero montar. Pode ser. Beleza. Então, assim que possível, né, eu consigo mandar lá no grupo, a gente faz alguma coisa mais introdutória ali, passo a passo. Ou até mesmo pensando aqui, talvez ir para fazer alguma coisa aqui na live, mas vamos ver se sobrar algum tempo. Ou a gente faz na live, talvez, das segundas, quartas e sextas, porque é um dos componentes mais usados mesmo. Acho que para quem está do zero ali, saber como que configura o chatbots, como só faz ele rodar ali, é interessante. Como faz as conexões, onde que vai lá no OpenAI e tal. Então vou pensar pensar nisso aí com mais calma. E o Guilherme mandou ali, né? Dica de quem começou há pouco tempo. Estude lógica de fluxos, use muito o próprio ChatGPT para tirar dúvidas, pegue os templates prontos e vai olhando módulo por módulo. Entendo o que cada um está fazendo naqueles fluxos. Cara, eu vou falar assim, a minha dica particular para quem está começando, que foi o que mais me fez aprender e sair do nível assim básico para o avançado, foi fazer tipo como se fosse exercícios assim, sabe? Tipo, cara, vou fazer aqui um fluxo que vai chegar, vamos supor assim, vai chegar a mensagem e eu quero que o GPT responda essa mensagem para mim. No chat GPT, sem pensar em assistente da OpenAI nem nada. Né? E um fluxo bem simples. É claro que ele não é útil, mas para você aprender, ele é útil. Então, começa assim. Fazer um fluxo onde eu busco numa planilha alguns nomes e coloco, tipo assim, cria uma planilha lá com nome e número da pessoa, número de celular, de telefone. Buscar esses nomes na planilha e mandar para cada pessoa que está nessa planilha uma mensagem tipo olá e o nome dela. Entendeu? Tipo, fluxo simples. É um exemplo. Esses exemplos que eu dei aí foram só exemplos. Então você pode fazer da forma como achar melhor. E vai fazendo coisas básicas assim, cara. Quando eu comecei, era assim também. Então, eu lembro que eu me bati para fazer um fluxo básico, assim, tipo de pegar esse exemplo que eu dei, né? Eu dei esse exemplo que eu lembrei aqui, né? Eu lembro que eu estava me batendo para pegar as informações da planilha e mandar uma mensagem. Então, começa assim e depois, quando você faz você já aprende vai pegando a lógica de fluxo, que nem o Guilherme falou ali. Você aprende a lógica de fluxo, que é o mais importante. E depois é só expandir para coisas um pouco mais complexas. E isso vai meio que acontecendo naturalmente. O principal é isso mesmo, é a lógica de fluxo. Sobre usar o próprio GPT para tirar dúvidas, né? Ele ajuda, com certeza, né? Só assim, né? Tomar cuidado, tipo, algumas vezes ele fornece alguma resposta, né? Que se você tentar replicar na FIC 1 não vai ter como, porque ele não sabe, né? Não tem todo esse conhecimento de como que funciona a plataforma e tal. Mas realmente, assim, a lógica, pelo menos o cru por trás, ele vai saber. Pegar os templates prontos e olhando módulo por módulo, para quem está muito no começo, não ajuda, mas não tanto. Ele ajuda a fazer isso, mas isso eu tô falando da minha experiência, tá, pessoal? Não que eu seja o dono da razão, mas pelo que eu vejo, quando o pessoal eles pegam os templates assim que tá muito no começo, eles não sabem nem o que fazer, né, com eles. Então, você pode até pegar, entender mais ou menos o que ele faz, mas talvez algum fluxo algum template mais básico ali, tudo mais, ver pelo menos a lógica, né? E ali usando esses templates ali você entende um pouquinho da lógica, mas usar eles para aprender a pessoa fica muito perdida dependendo do que for. Percebi isso algumas vezes. Na prática, talvez tem que fazer mesmo, tem que fazer do zero. Então, começar ali fazer fluxos básicos, essa é a melhor forma na minha opinião. Começa com exercícios básicos, ele faz uma coisa que mas eu não preciso, não é tipo assim para uma demanda de fato que você tenha, mas
mesmo que não seja útil esse fluxo que você vai fazer, vai ajudar muito no teu aprendizado. Então, eu tenho vários exemplos do que dá para fazer para aprender assim no começo, vários. E aí, se você fizer todos esses exemplos ali, né, tipo, uma espécie de, como eu gosto de dizer, né, tipo, esses exercícios, você vai aumentar o entendimento ali exponencialmente. Aí o Leonardo mandou ali também a documentação, né, então dá para dar uma olhada ali também. Então ele dá uma ideia, né, como que usa cada componente, os aplicativos, lógico que não tem todos, né, ali, mas já ajuda também. Olhar a documentação é interessante no começo. Pedro. Opa, Guilherme, beleza? Bom, sei. Tudo jóia? Uma dúvida, a questão daquela prioridade que aparece lá nos fluxos, ele é definido automaticamente? Automático. O que impacta no fluxo que muda a prioridade dele de funcionamento? Eu acho que a quantidade de execuções de operações ali. Eu, sinceramente, cara, nunca dei bola muito para isso, sabe, Guilherme? Eu nem sei dizer muito bem o que ele impacta, mas não muda muita coisa. O que eu sei, eu acho que é a quantidade de operações que ele recebe, tipo, os que tem mais operações e menos componentes, ele vai ter uma prioridade mais alta. Entendi. Entendeu? Porque hoje eu fiz uma migração, eu tinha um chatbot num cliente com o V1, chatbot V1. E hoje eu migrei ele usando o V2. Reduziu ali mais ou menos 20 módulos, né? Eu tinha 80 e poucos módulos naquele chatbot e esse está com 60, exato 60. Mas aí a prioridade dele caiu para a média. Entendi. Mas já não era uma prioridade alta e foi para a média. Desculpa interromper, o Guilherme, ele funciona assim, ó, essa parte da prioridade. Ele vai, teu fluxo vai rodar ali e você vai ter, vamos dizer assim, você tem 3 fluxos. Sim. Só que um deles está demorando demais para executar e atrasando os outros. Então ele vai virar uma prioridade média, que é o quê? Quando tiver os 3 para executar, vai executar os 2 primeiro, para daí executar esse que está tipo atrasando os outros, para não ter interferência de tempo naqueles 2 de cima. Entendi. Essa é a única diferença. Não, entendi. Então, basicamente, assim, ele não é que ele vai fazer com que o meu fluxo rode mais devagar, mas ele vai, na fila de espera, ele é o terceiro em vez de ser o primeiro. Isso, ele dá preferência para fluxos mais rápidos para não atrasar aqueles que são os mais rápidos. Entendi. Cara, eu mexo no Ficom faz tempo, meses já, há muito tempo, e até hoje eu nunca fui atrás do que essa prioridade quer dizer, porque para mim que não queria dizer muita coisa, sabe? Mas foi bom que você perguntou mesmo. Aí o Robert te deu uma ajuda aí para nós. Eu estranhei porque, assim, poxa, eu reduzi o número de operações, né, e ele caiu para a média, né? Por que aconteceu isso? Mas é porque eu criei um fluxo novo, né, e daí depois eu só troquei o webhook lá nos API lá. Então, como ele entrou agora na lista, deve ser por isso que ele está como prioridade média. Entendi. Mas é isso, então. Na prática, não sei se muda muita coisa, mas é interessante saber ele. O Robert deu uma força aí para nós. Entendi. Sobre o uso do chat GPT, para tirar dúvida, eu coloco sempre, porque, assim, qual que é a estratégia que eu entro lá, né? Eu entro lá no chat GPT, eu ativo a busca na web, o busca na web, e daí eu peço para ele assim, ó, atue como um especialista em automação, fluxos de automação, principalmente utilizando a plataforma Fikion. E deixa ele pesquisar e atualizar a memória dele lá, baseado na pesquisa que ele faz na web, entendeu? Então ele olha os vídeos que tem no YouTube, tudo, ele olha tudo. Aí depois eu desativo, né? Porque daí, como estou no gratuito aqui, ele já está com a memória atualizada, então ele já é especialista na Fikion. Então, assim, ele entende muito bem daí as coisas que eu peço referentes a Fikion, sabe? Entendi.
Então, antes de eu usar ele para pode tirar ser dúvida, eu mesmo. direciono o que eu quero. Claro, claro. E ele com certeza é útil, né? Só assim, às vezes as variáveis ele erra, algumas vezes assim, mas a lógica por si só você entende bem com o GPT, ele é bem útil mesmo. Eu acho que era só isso, só os meus pontos de hoje. Beleza, mas valeu, Guilherme. Qualquer Valeu. dúvida, tamo aí. Pode falar, Jota. Ou escrevi, né? Melhor dizendo. Vou testar um áudio aqui, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Conseguiu o microfone. Eu vou compartilhar a tela agora no meu fluxo, pra você entender como é que tá configurado. Tá, beleza. Enquanto... Aí foi? Uhum. Olha, eu configurei ele assim, né? Então aqui chegou a webhook do formulário do site. Aí eu usei um JavaScript para formatar o número. Ele chega aqui no resultado com o número formatado. E aí aqui eu adicionei o módulo do ManyChat, para buscar o número, né? Aí eu coloquei o resultado do JavaScript aqui, Sim. para ele buscar pelo telefone. Aí esse é o resultado que aparece, tá vendo? Status aqui, sucesso. Na verdade, isso só quer dizer que não encontrou esse número lá. Então, ele não achou um assinante lá com esse telefone. Talvez, ou não exista de fato esse assinante lá no seu ManyChat com esse telefone, ou a formatação do telefone tá errada. Sei lá, talvez tentar colocar um mais, eu não sei. Alguma coisa assim, mas ele só tá dizendo para você que não encontrou, tá? É isso que quer dizer. Beleza. Aí aqui continua com os filtros. Uhum. No caso aqui, ó, aqui eu não consegui terminar a configuração. Aqui que eu coloco aqui, entendeu? O certo seria você testar no ManyChat com um número estático ali, que você tem certeza que existe e ver o que retorna. É a melhor forma. Aí aqui em data vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer com certeza. Aí você coloca, se isso existe, é porque existiu aquele contato no ManyChat, entendeu? Se não existe, é porque não existiu. Tá. Beleza. Deixa eu ver isso aí aqui, então. Aí... Tá. Tranquilo. Obrigado. Imagina. Tô só esperando um negócio aqui, pessoal. Já. Então vamos lá. Bom, pessoal, então novamente aí fico aberto aí até às 6 para dúvidas. Quem quiser perguntar, sugerir alguma coisa até lá, pode ficar à vontade. Pedro, quando eu uso o gatilho de horário lá no meu fluxo, é horário de Brasília, né? Uhum. Isso. O seu que você está agora é o horário de Brasília? Não, eu sou fuso horário diferente. Cara, boa pergunta. Só um minuto. Vou perguntar isso.
Viu, Guilherme? Perguntei aqui pro pessoal, eles falaram que a princípio é o de Brasília, mas é interessante você dar uma testada aí, porque dependendo ele pode seguir o teu próprio fuso horário ali, tá? Então só dar uma testada que ele vai te dizer. Beleza, beleza. Valeu. Nada. Fala. Esqueci o nome, cara, o dentista em casa? Projeto MDC? Como é que tá? Tudo bom, cara? Tudo jóia? Como é que tá? Como é que tá a fila aí? Então, acabei de responder uma pergunta aqui e tal, e por enquanto, se você quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quero sim, cara. Amor, você vai levar ali disso, né? São 5h30. Vou, mas eu vou ter que É resolver isso aqui. uniforme, não é o kimono, não, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, cara. Tranquilo. Não, ela tá enjoada porque dormiu. Um pouquinho aí. Beleza. Vai se arrumar, Murilo. Ele deu uma travada aqui. Nossa, tá lento pra caramba. Pois é, E tá não perguntando. sabe. Eu olhei aqui ver se o Robert estava escutando você certinho, para ver se era só. E segundo ele tá tudo certo, mas a gente não tá conseguindo testar. Eu ia te mostrar o outro, entrou, esse aqui entrou. Aquele lá é o do cara. Cara, tá bem travado aqui, cara. Não sei se você, inclusive, tá me escutando bem, mas pra mim, a tela, a voz, tá tudo bem travado, cara. Ixi. Bom. Nosso amigo acabou tendo um problema ali, né? Então. Deve ser a internet, é. Pedro, Opa, cara, eu devo ser o cara mais chato. não, fica tranquilo. Cara, me ajuda ali. Eu não funcionou, tá? Eu copiei exatamente como daquele teu template lá. Eu vou compartilhar a tela. Eu só quero saber o ID que tu me mandou ali, o ID, da onde é que eu tenho que tirar. Tu falou pra mim que eu tenho que mandar uma imagem ou qualquer outra coisa pra mim pegar, certo? Só que não é pra ser uma variável aquilo? Aquele número? Ah, então. É isso que eu tentei explicar, mas acho que eu não fui muito claro, então, cara. Mas assim, se quiser conversar na tela, eu já mostro pra Rapidinho, você. só, não quero Uhum. atrapalhar o colega aí. Aqui, nessa aqui, ó. Isso aí, cara, é o seguinte, isso aí é uma imagem que você vai mandar e vai pegar o ID dela. Para que vai servir isso? Para que toda vez que você mandar texto, você não ficar dando aquele erro, ele baixar essa imagem de fato. Só que como eu tinha falado, ele não sobrecarrega, porque se você já baixou uma vez, ele não vai baixar todas as vezes que chegar aí. Ele vai só dar sucesso, usar o mesmo link, mas não vai ficar
baixando, sabe? Entendi. Eu tenho que botar qualquer coisa, vai, para ficar ali, então. É isso? Mas não é qualquer coisa, tem que ser o ID de uma imagem. Isso. Você entende por que não pode ser de um texto? Um ID de um texto qualquer? Porque não tem como baixar, como tu falou isso. Isso, você vai ficar dando erro. Mas para não dar erro, usa uma imagem qualquer, porque toda vez que ele chegar texto, ele não tentar baixar a mensagem de texto da erro, ele baixa da imagem e segue, sem dar erro. E aí você, no caso, deu para ver que essa aí é uma imagem, então é só você pegar o Message ID, pronto, fechou o pacote. Então, pega uma mensagem ID ali e fechou todas. Pode ir mais para baixo aí, ó. Será que não tá no... Tá. Mais para baixo, pode ir. Tô pra... Message ID. Não é Message... Essa aqui, ó. Não, aquela de cima ali, ó. ID, só ID. Só ID. Aqui. Isso. Então você copia essa, perfeito. Tá. Fechou. Vou liberar aí pro parceiro tirar a dúvida dele aí. Valeu. Acho que ele saiu de novo, cara. Então saiu? Pode ficar tranquilo. Ele trocou de lugar, está sem internet lá, né? Acho que sim, não sei. Mas testa aí e vê se deu certo. Tá, vou testar. Qualquer coisa, amanhã, se der, eu tô aí de novo. Beleza. Valeu, grande abraço. Abraço, Abai. Pedrão, fala, Guilherme. Tô com uma dúvida num cara aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá vendo aí? Tô vendo. Uhum. Aqui nesse format date aqui, certo? Eu tô entrando com um now, dia de hoje. Sim. E eu quero que ele volte, me retorne não o dia e hora. Eu quero que ele me retorne só o dia. Dia, mês e ano, no caso, né? Tá correto dessa forma? No mesmíssimo formato ou no formato, tipo, quer mudar, por exemplo, eu quero com barra? Eu só quero que tire a hora. Só tira a hora. Então tem um jeito mais fácil. Pode apagar tudo. Vai no substring. Quê? Isso. Colocou duas. Deixa só uma vez ali. Boa. Texto, você vai colocar o now. E aí, início 0, fim 10. É mais fácil fazer assim. Isso. Fechou? Fechou. Você entendeu porque agora acho que é interessante você só entender o que você fez ali, né? Você entendeu o que está sendo feito, mais ou menos? É igual do Excel lá, que você conta quantas caracteres começando do primeiro pro fim. Isso mesmo. Essa é a forma mais fácil. Fechou. Beleza? Fechou, valeu. Nada. Eu e o Abaé estamos todo dia aqui. Presença garantida. Então, a Abaé tá aí sempre. E quando quiser, tem que entrar mesmo, tá certo? Sempre aprendemos com os que perguntam mais. Quem não sabe nada não tem nem pergunta. Fazer companhia para vocês. É os que sempre acabam entrando aí, né? Tem a questão do horário também, né? Que eu sei que o pessoal tem dificuldade muitas vezes, né? De entrar nesse horário que a gente faz das 4 às 6, né? Que é um horário bem comercial, né? E a maioria trabalha nesse horário e acaba que não consegue entrar, né? Mas também aquilo que a gente já falou, né? É o horário que a gente consegue aqui também, né? Então não tem muito para onde correr. Apesar de que, como eu falei, a gente já tá vendo alguma forma aí de fazer algumas lives, vez ou outra, no horário que o pessoal mais pediu ali, que era das 6 às 8.